Então, diz o que é importante para um profissional que trabalha com a parte de redes, para um profissional que trabalha com sistemas operacionais, saber quanta a diferença de IPv4 para IPv6, porque hoje tem uma série de projetos rolando no mercado brasileiro, vamos falar assim, na Telefônica e em outras empresas de telecom, que até contrataram grandes profissionais do mundo Cisco, do mundo Juniper, para estarem auxiliando nessa migração. E muitos profissionais estão com dúvidas aí. Teve até uma discussão que eu participei outro dia desse, que foi assim, eu tenho que correr para migrar para IPv6. Eu falei, não, você não tem que se preocupar com isso, você tem que entender que IPv6 tem que ter alguns conhecimentos. Até porque a gente estava conversando anteriormente, fora até do videocast, que a necessidade do profissional CCNA, uma das primeiras carreiras Cisco, de ter quanto ao conhecimento IPv6, começou há 2 certificações atrás, 2 atualizações atrás. E até mesmo esse conhecimento é bem básico, né? Então o que você que é um professor oficial Cisco, um cara que prega IPv6, dá treinamento, vê de essencial para o profissional de TI aprender sobre IPv6? Realmente, o que é cobrado de IPv6 no CCNA ainda é básico, porque na verdade eles se preocupam mais com a estrutura do endereço, os tipos de endereço, que é Ncast, Multicast, a ideia dos bits, como se escreve corretamente o endereço. Eu acho que num nível mais professional realmente, né, no caso do CCNP, você já tem hoje já uma cobrança maior realmente com configuração, um troubleshooting de configuração V6. Isso aumentou agora na mudança da prova de Router Switch. Sim, né? sim. Eu vi até pelo novo livro que saiu agora, que está até aqui, pelo novo SET Library, pelo novo Foundation Learning Library, que até você pode dar uma olhadinha, que chegou ainda há pouco. Acabou de sair da gráfica deles, né? E a parte de troubleshooting e a parte de routing tem vários capítulos focados só em IPv6. Então você vê hoje que o CCNP, antes assim, uma certificação atrás, 2 certificações atrás, quer dizer, 2 versões atrás, o profissional que estava estudando para o CCNP tinha que ter um conhecimento maior de IPv6. E hoje isso mudou. Hoje está tendo um conhecimento maior de configuração, né? Porque antes as pessoas tinham a noção de que a configuração do V6, como uma coisa muito futuro, geralmente se preocupava mais em ter uma visão geral de como era o endereçamento. Hoje, se você pegar esses materiais, você vai ver, tanto no route, você tem configuração dos principais protocolos de roteamento, né? O SPF V3, você tem a questão do EGRP V6, né? Já com suporte a isso. Antes, basicamente era configurar RIP e NG e não saía muito disso. Até a redistribuição e alguns conceitos mais complexos com V6 já são cobrados na prova. BGP teve alguma mudança? BGP não, pelo menos assim a Cisco se preocupa mais com os IGPs for V6, na verdade, né? São os protocolos de roteamento internos. No curso do NIC, por exemplo, como uma coisa mais focada para provedores, você já se preocupa mais com as extensões V6 para BGP. Você já tem inclusive a configuração disso. Legal. Então um profissional que está pensando em tirar aí uma certificação acima de CCNP, como CCDI, CCIE, precisa saber mais de IPv6, já pensando em BGP e em outras tecnologias de roteamento. Se você foca uma pirâmide IP, né, o Internet Provider, sim, aí você já tem aí sim uma configuração mais apurada para V6 com BGP. Legal. Com BGP e MPLS, que é uma coisa que você tem, por exemplo, com MPLS você na verdade é aquela história, isso é uma tecnologia de camada 2,5, né? Que você leva até a ponta e você na verdade você vai ter que ter apenas um cara, o Provider Edge, que vai estar fazendo a ponte. Então agora você vai ter um 6PE, né? Um Provider Edge 6. Então isso acaba sendo cobrado. É engraçado que, por exemplo, eu tenho o Layer 2 VPN Architectures, que já sai um pouco de MPLS e vai para outros protocolos aí, Layer 2, vamos colocar assim, que tem que estudar IPv6. Até eu estava terminando de ler e ele fala muito disso. Mas para o profissional hoje que trabalha lá dando suporte de roteadores, switches e tudo mais, o que ele tem que saber de IPv6, assim, rapidamente, alguma coisa importante? Características do protocolo, o que ele ganha com isso, né? Então, o que mais salta aos olhos realmente é a questão da quantidade de endereços, que é realmente quase infinita, né? Dá 1000 e poucos IPs para cada metro quadrado do planeta, né? Então, uma coisa assim fabulosa. Mas saber que na verdade
Técnicas de transição é uma coisa muito cobrada nas provas Cisco. O que são técnicas de transição? O que acontece? Como o V4 e V6 já coexistem e vão coexistir ainda por um bom tempo, então a tendência é que você ainda tem um mar V4 e pequenas ilhas V6 que precisam se falar. Então, por exemplo, se você olhar no material lá do Halt, ele cobra muito a questão de 64, que seria protocolos que vai fazer túneis para você encapsular V6 dentro de V4 e fazer ponte. Já tem roteadores Cisco, novas versões que já fazem isso, e até algumas atualizações de iOS já para fazer isso. Sim, né? sim. Eu li sobre o assunto já. Então, entender um pouco mais disso, fazer a configuração que eu chamo de dual stack, né? Ou seja, você tem V4, tem V6, tem as duas coisas funcionando, fazer essas técnicas de tunelamento quando necessário. E a configuração básica dos protocolos de roteamento, principalmente aqueles os mais cobrados ali, que seriam EGRP, o SPF, né? O ISIS não cai mais, né? Pelo menos na versão nova da certificação da certificação Cisco, né? E RIP V6 também, RIP NG, né? Também é uma coisa, basicamente isso. Mas no curso que você... Cara de infra, né? Entendi. No curso que você vai ministrar, e para o final do ano que você está agendando, está vendo aí para a galera, vai ser necessário, você vai ter isso em prática? O profissional que estiver lá fazendo o curso, a pessoa que estiver fazendo o curso, ela vai poder colocar isso em prática no laboratório? Como que vai ser? Ele vai poder, além de ter o conhecimento didático, o conhecimento no caso teórico, ele vai poder aplicar esse conhecimento na prática em algum laboratório? Ele vai poder testar o SPF, IGRP e aí por diante? Não. A ideia é justamente, o curso do NIC, como é um curso focado, não foca num fabricante, a única coisa que se exclui aí é o EGRP, porque na verdade ele é proprietário. Né? Mas a ideia é criar os labs e reproduzir os mesmos laboratórios com os mesmos pepinos que aparecem no curso oficial mesmo do NIC. Quem fez, eu acho que talvez algumas pessoas que assistam o videocast tenham feito o curso, sabe que ele é todo focado em desafios. Então você tem coisas específicas do Juniper que tem alguma configuração específica para conseguir falar com o Cisco, com o Quagga. Então a ideia é pegar esses laboratórios e reproduzi-los. O grande problema do NIC é porque eles têm um único lab e toda vez que o curso é feito, o acesso ao Telnet é único. Então a ideia é justamente... O acesso SSH, no caso. Desculpa, é verdade. O acesso remoto seguro é com SSH. Ele é único. Então quando eles dão o curso, você não consegue fazer o curso em mais de um local ao mesmo tempo. Então isso é um fator limitante. Então a ideia justamente qual é? É portar o laboratório, porque eu quero aproveitar ao máximo os labs que já que são muito bons, os labs já existentes. Então a ideia é procurar emular esse mundo Quagga, esse mundo Juniper, esse mundo Cisco dentro do GNS3. Legal, show de bola. Legal, Edilson, assim, mais algum ponto que você queria colocar sobre o PV6? Acho que... IPv6, eu acho que o que é importante frisar, e o que se fala geralmente em todos os cursos oficiais do registro ele não é um projeto que você precisa implementar as carreiras, mas é importante que se comece logo. Quanto mais cedo você pensar no projeto, a ideia do projeto é aquela estar, quando você diminui o tempo, a tendência é que o custo ele vá subir. Brasil, né? Todo mundo acho que conhece isso. No Brasil eu trabalho com algum gerente de projeto que te ferre nisso, mas beleza. Então, na verdade, assim, as empresas deveriam pensar com antecedência, você ter um projeto de longo prazo, onde você já consiga pensar isso, qualificar a equipe, enfim, a ideia, as pessoas muitas vezes falam que V6 é mais inseguro ou não. O que eu sinto, na verdade, é que você tem os cases, você tem um tempo de maturação de V4 muito maior. Então, se você pegar as best practices, as melhores práticas de segurança, as melhores práticas de implementação, foram todas escritas para V4. E as práticas de V6 estão sendo escritas hoje. Até alguns testes de segurança estão sendo feitos atualmente, porque antes você não tinha uma rede de IPv6 implementada no mercado, né? Exatamente. Os hackers, vamos colocar assim, as pessoas que fazem os testes de segurança sem causar danos, eles não tinham acesso a uma rede IPv6 fora do mundo dele, porque, gente, quem trabalha com redes e tudo mais sempre monta o ambiente seguindo as melhores práticas do mercado.
são todos que fazem isso. Então o melhor é testar a ferramenta naquele ambiente que não segue essas práticas. Eu acho que é o que está acontecendo agora, né? É tipo aquela história do por que Microsoft é mais seguro do que o Linux? Porque tinha muito mais Microsoft que o Linux. Agora as coisas estão se invertendo e estão achando várias vulnerabilidades que estão sendo consertadas, mas existem. Então aquela ilusão, a Microsoft é menos seguro do que o Linux, é porque você tinha muito mais Microsoft no mercado que Linux. E hoje isso está começando a mudar. Isso mudou muito dentro das empresas. E eu acredito que será o mesmo para IPv4 e IPv6, né? E eu acho que essa é a grande sacada. Então você, profissional de redes, eu acho que o interessante é sair na frente. Se você tem ainda um mundo que você ainda não tem as melhores práticas de segurança consolidadas, as implementações, acho que quanto antes você se qualificar, é um diferencial de mercado para você. Show de bola. Adilson, obrigado por esse videocast. Vamos continuar para fazer o videocast sobre certificações Cisco aí, que eu acho que o pessoal está querendo ouvir também. E o último que seria sobre o mercado de trabalho de TI. Obrigado mais uma vez. Continue acompanhando o corujadeti.com.br, netfindersbrasil.blogspot.com e os videocasts. Eu sempre tentarei trazer pessoas do mercado aí para estar trazendo alguns assuntos e estar respondendo algumas perguntas. Obrigado mais uma vez e valeu, galera. Uma boa noite para vocês, boa tarde, bom dia. Não sei que hora vocês estão vendo isso. Valeu.